Ok. Seguindo então aí o conteúdo da nossa última aula, que a gente falou a respeito aí do conteúdo, né, das publicações, post 1, post 2, post 3, post 4, né? Lembrando que a gente está no marketing 360, então a gente falou da publicação 1, da publicação 2, da publicação 3, da publicação 4 e da publicação 5, né? Tá? Isso aqui está em 5 etapas, mas poderia ser 6, tá? Por que que é 5? A gente vai entender agora é, uma coisa importante com relação ao conteúdo, porque toda a jornada do cliente, né, lembrando aí, novamente, o nosso amiguinho aqui, prospecto, a sua empresa, né, que precisa ali faturar, vender, né, todo santo dia, né, a jornada do cliente, de novo, né, ela sempre vai estar aí, né? Momento um, momento 5, que é o momento da compra ali, né? Momento 2, 3, 4, tá? Só para a gente relembrar sempre esse ponto aí, tá? Então, eu expliquei na aula anterior, post 1, post 2 aqui em relação aos pontos 1 e 2, post 3 e 4 em relação aos pontos 3 e 4, e o post 5 aqui, que é o momento da compra, onde tem inclusive o que a gente chama de CTA, né? O CTA, que é a chamada para ação. Bom, agora vem a pergunta, né? Mas o que eu vou publicar, professor? O que eu vou publicar lá no blog, no site, na rede social, né? No YouTube, nos grupos de WhatsApp, né? O que eu publico lá para essas pessoas transitarem a jornada do cliente até o momento da compra, né? Ou seja, transitarem aqui até chegar essa fase aqui. Ora, aí vem a gente está falando de forma genérica aqui, tá? Porque cada negócio tem N particularidades. A gente até já começou a falar isso, esse exemplo de conteúdo, de publicação na aula anterior, mas a gente vai dar uma aprofundadinha aqui, tá? A gente vai exemplificar, porque eu tenho que ter um tipo de conteúdo em cada momento, tá? Se eu tiver o conteúdo errado, e essa pessoa estiver tendo acesso a esse conteúdo que está aqui, não vai dar certo. Eu já falei isso ao anterior, né? Se essa pessoa que está nessa fase tiver acesso nesse, não interessa para ela, ela precisa desse conteúdo daqui, tá? Então, isso é importante compreender, porque agora a gente vai, vou apagar aqui, vou mudar a disposição aqui desses pontos, tá? Para a gente entender aonde cada item vai se encaixar a nível de conteúdo. Claro que aqui é um exemplo, né? E aí dentro do seu negócio você vai ter que ter uma construção disso. Ah, mas eu não vou conseguir fazer isso. Para isso, você tem que ter um profissional designado para isso. Uma pessoa de marketing, um profissional social media, uma pessoa que entenda de jornada de cliente, entenda do processo de comunicação, uma consultoria em marketing, uma pessoa que atende e esclareça e desenvolva isso, ou ele junto com a equipe, ou outros profissionais, todo esse processo. Então pensa bem assim, ó, tá? Pensando aí em conteúdo, tá? Vou pôr aqui, ó, P1, P2, P3, P4, P5. Lembrando que isso aqui é publicação 1, publicação 2, 3, 4 e 5, tá? Ok? Então, que tipo de conteúdo eu posso ter aqui? Tá? Vou fazer um exemplo genérico aqui, tá? É uma ideia para a pessoa, para você que está aí do outro lado, consiga ter essa visão. Isso aqui você pode construir, inclusive, numa planilha, né? No Word ou no Excel e assim por diante. Então, pensando, por exemplo, que tipo de conteúdo eu coloco aqui? Eu posso ter um conteúdo, tá? Aí é marketing de conteúdo, tá, pessoal? Então, agora, marketing de conteúdo, tá? De forma genérica, só para compreender aonde que ele se encaixa no 360 aí, né? Pensando na jornada do cliente, né? E o cliente está aqui, ó, né? O nosso amiguinho ali, tá? E a tua empresa está aqui embaixo, ó.
tá? Então, ele tem que transitar aqui, né? Ele tem que vir daqui até aqui, ó. Passando por toda a jornada, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Jornada do cliente, tá? Lembrando disso, tá? Aqui eu tenho publicação, pub. Aqui eu tenho jornada do cliente, tá? Ok? Então, agora o que a gente vai colocar aqui no meio? Exatamente um tipo de conteúdo para cada fase do funil, né? Isso aqui é o funil. Olha só, eu vou até desenhar um funil aqui, ó. Isso aqui é o funil. O funil de conteúdo levando o camaradinha para cada momento dele, até a fase de aquisição e compra. Tá? Essa aqui é uma das aulas mais importantes de tudo que a gente já viu até agora. Se entender isso aqui, fazer isso toda semana, pelo resto da vida, claro que atualizando com tecnologias e procedimentos e ferramentas, isso é outra situação, teu negócio vai ter um fluxo contínuo de pessoas interessadas em compra do seu produto ou serviço. Então eu posso ter numa publicação conteúdo tipo cultural. Pode ter um conteúdo do tipo histórico, tá? Eu posso ter um conteúdo que fala do mercado. O mercado aqui, pessoal, é o mercado de atuação do seu negócio, tá? Um conteúdo que fala dos problemas. Lembrando que não é qualquer problema, tá? É um problema ligado à dor da persona, tá? Essa persona aqui tem uma dor, então eu posso estar falando dos problemas, da dor dela. E também de forma muito simplória sobre as soluções, sem se aprofundar. Certo? Depois, num conteúdo 1 e 2, eu posso reforçar aqui os problemas, né, falando dos problemas dela, né, e das soluções que existem. Só que um pouco mais aprofundada do que na publicação 1. Aqui na publicação 3, eu já começo a ser um pouco mais agressivo, né? Começa a fazer o quê? Comparação. Como assim? Ora, por exemplo, a gente falou da clínica odontológica. A comparação, a pessoa que tem um implante dentário bem já feito, ela vai ter ali um processo de mastigação muito melhor do que a pessoa que não tem, né? Então, a qualidade de absorção da alimentação vai ser diferente. Então, estou fazendo a comparação, né? Uma loja de roupa, por exemplo, né? Ela pode comparar uma roupa de um tecido A e uma roupa de um tecido B, né? Está comparando ali duas possíveis soluções para a dor daquela pessoa, né? Então, isso é a comparação, a adequação, né? Pode ter aí exemplos, tá? Exemplos como assim? Isso aqui é importante, que é o que a gente chama de prova social. Prova social é a pessoa que já usou aquela solução e está satisfeita, ela tem um depoimento, foi bem sucedida naquilo, né? Ela teve a dor dela, o problema dela resolvido. Olha que interessante, aqui você está exemplificando, vai quebrar objeções, né? Ou seja, a pessoa está com dúvida, lembra que é uma fase intermediária, ela já sabe, né? Ela já sabe que ela precisa daquilo, mas não decidiu ainda comprar. Então, quebra de objeção. Né? Como que é essa quebra de objeção? O medo, né? Será que eu faço? Será que eu não faço? Será que isso aqui vai me trazer resultado? Será que não, né? Com a prova social, exemplos, e já vai estar resolvendo isso. Depoimentos, né? É a pessoa do carro, né? Aquela pessoa que a gente, uma concessionária de carro, a gente falou isso na última aula. Ela pode estar indecisa ainda da compra do carro, por causa não só por causa da questão do preço, mas a qualidade, a segurança do carro, a estabilidade, se é um carro bom para a cidade, se é um carro bom para estar para viagem, para estrada, né? Ou se é as duas coisas, então soluções, né? Ele vai estar comparando ali. Percebe? Isso vai respondendo as perguntas dele, né? Vai eliminando essas dúvidas
e vai levar ele para a fase seguinte, que é a publicação 4, né? Aqui eu ressalvo e reforço novamente outros exemplos, tá? Pessoas que teve sucesso com aquilo, né? Com aquela aquisição, teve a dor e o problema resolvidos, né? Ou seja, solução. Aqui é importante salientar e destacar que a sua solução é a melhor do mercado em relação a outros concorrentes. Então, aqui já começa o seu produto, né, tem que aparecer. Aqui, o seu produto tem que ser enfatizado, né? Aqui na fase anterior pode aparecer? Pode, mas desde que não seja muito naquela de compre logo, né? Se está só citando que existe essa solução ali, produto A da empresa A, mas que ele resolve aqui. Aqui não, você vai falar, olha, é nosso produto ajudou a resolver o problema do fulano, do Beltrano, nossa solução. São pessoas que estão agora com a vida tranquila, resolveram com a nossa solução. Então ele sabe que você é a referência para aquilo, né? Ele vem transitando aqui a jornada dele. O que vai acontecer aqui na última fase é o que? Você vai ofertar uma oferta irresistível, né? Essa oferta irresistível ela é uma oportunidade de compra agora, hoje, tem um prazo, aí entra outros conceitos que eu não vou entrar aqui em detalhe, que é gatilhos mentais, gatilho da urgência, eu sempre costumo dizer um exemplo da gatilho da urgência, por exemplo, Quinta Verde, no geral, os mercados gostam na quinta-feira, supermercados gostam na quinta-feira fazer a oferta do hortifruti granjeiro, né, das verduras, legumes e demais, né? É, e no exemplo que o pé de alface aí, só um exemplo, tá, pessoal? Só um número aqui, nem sei se esse valor é real, é só para a gente ilustrar aqui. O pé de alface custa aí R$ 4, né? E no dia a dia aí ele custa R$ 4. Mas na quinta-feira, somente na quinta, tá? Ele faz a R$ 3, ou seja, um real a menos. E se a pessoa levar 3 pés de alface, ela ainda ganha ali uma cabeça de alho, tá? É uma oferta irresistível, né? Ou seja, ele precisa. E às vezes ainda tem alface lá na geladeira, né? Que comprou aí na terça-feira, mas é quinta, mas é uma oferta irresistível. A pessoa fala, eu vou comprar, né? E se ela já estiver dentro do mercado, é que ela compra mesmo, porque ela já está ali, né? Não vai perder, não há oportunidade, é uma oferta irresistível, né? Então, isso é importante você adaptar para o seu negócio, né? Pensando naquele exemplo do implante dentário lá que a gente falou na aula anterior. O dentista poderia falar assim, olha, se você fechar conosco aqui, você ganha uma limpeza gratuita para todos os outros dentes na próxima fase aí do seu tratamento daqui a 6 meses. Já garante ele para uma volta, um retorno futuro, tem a ver com remarketing isso, né? Com comprar mais de uma vez em meses futuros. Né? Você está garantindo uma jornada de cliente já para frente, né? Se ali é a loja de roupa, ela pode ofertar, olha, na aquisição dessa calça, desse vestido, se você tem um desconto X num par de meia, ou num cinto, ou algum item adicional ali que fecha o ciclo com aquele produto, né? Então, isso é uma oferta irresistível, né? Se é um tratamento de saúde, né, no caso da farmácia, que a gente exemplificou também na aula passada, o atendente ali pode falar, olha, além do desconto aqui que você está pedindo em relação aí às outras farmácias A e B, a gente vai garantir aqui para você um brinde extra adicional, aí ele vai ver o brinde ali, não pode ser um outro medicamento, né? Não pode ser isso, né? Mas isso, pessoal, tem que ser assim, pensando no benefício do cliente, né? Na oferta tem que essa questão da farmácia, da saúde, tem que respeitar a regulamentação aí dos órgãos, dos conselhos, né? Das entidades que controla essa questão da saúde, né? Não pode ser uma coisa no sentido de propaganda, como se fosse um alface ou uma roupa, né? Olha, tudo bem, o senhor está comprando aqui a nossa medicação, tem mais um desconto aqui que é relativo a isso, né? Uma aquisição de uma vitamina, alguma coisa que vai ajudar na saúde da pessoa, tá certo? Não é aquela coisa de empurrar a qualquer custo. Isso não é só para questão de saúde,
farmácias e consultórios médicos, odontológicos, mas em toda a cadeia produtiva e mercadológica aí. Seja uma loja de roupa ou de carro, por exemplo, né? Carro que a gente comentou na aula passada aí. Como é que seria uma oferta irresistível, né? É, olha, os itens de segurança desse carro é muito bom, né? Que a indústria já demonstrou isso. Mas a gente garante aí uma revisão de freios e de todos os equipamentos de rodagem do carro a cada 6 meses, né? Então, se é uma pessoa que viaja muito, para ele isso é importante, né? Então, é uma oferta irresistível, né? É uma oportunidade, mas essa oportunidade é só semana que vem não tem mais. Então, a pessoa fica ali balanceada realmente a comprar, né? Então, tem que lembrar isso que na publicação 5 tem que ter o CTA aqui, ó, né? A chamada para ação, é essa oferta irresistível. Como é que ele compra? Ele vai pagar no cartão, no boleto? Vai ser através de pagamento digital ou outro processo? Então tem que ter essa oferta, percebe? Então as publicações de conteúdo, esse conteúdo aqui particularmente é aquele conteúdo com cara comercial mesmo, aquele um cara de publicidade mesmo, de propaganda, né? O que no geral o pessoal faz muito, né? Fica só publicando isso aqui no dia a dia, mas não esclarece os outros pontos aqui para trás e as pessoas não aguentam ficar vendo propaganda toda hora, né? Elas querem saber de resolver a dor delas, a solução para o problema delas. Então, muita gente esquece isso. Outros ficam só nessa fase aqui e não migra para as outras etapas, né? E acaba tendo um problema de comunicação contínua, um fluxo de publicação baseada na necessidade e momento da jornada do cliente, né? Nessas etapas aqui. Isso não pode ser desconsiderado, ok? Tá certo? E tem mais um item importante aqui que a gente tem que lembrar, que isso aqui pode acontecer, já falei isso na loteria, em semana e meses, né? Então, eu poderia ter aqui uma publicação no Google, no Instagram, no Facebook, no YouTube. Aqui é a mesma coisa, né? A gente já fez essa comparação. Então, normalmente, quem está pesquisando no Google, tá? Ele tem aí, isso é uma média, tá? Não é uma precisão, tá? Ele tem um período de decisão de 1 dia a 3 meses. Depende muito de cada produto, tá? Se eu já soltou, se a pessoa está aqui nessa fase aqui, ó, tá? Em 2 dias de pesquisa no Google, ela toma a decisão de compra. Se é uma pessoa que está nessa fase, isso pode demorar 3 meses, 4 meses, 6 meses. Se é uma pessoa que está nessa fase aqui, ela pode demorar aí 2 meses, 1 mês. Depende muito de cada produto e serviço. Por isso que é constante isso aqui. Você não sabe o momento em que o teu cliente está. Ele precisa se posicionar, seguir o fluxo até a fase de compra. Se isso for frequente, você vai ter gente todo dia comprando, adquirindo, e todo dia gente entrando no funil, no meio aqui, no topo, e depois todo dia vai ter gente no meio, porque elas vão estar migrando, e todo dia vai ter gente chegando aqui embaixo também. Então o fluxo vai ser contínuo, a aquisição aqui vai ser frequente. Ok? É isso, gente. Entender o conteúdo. Mas eu não tenho tempo de produzir isso. Sim. Aí entra o social media, entra o pessoal de marketing, entra a assessoria de comunicação, entra a assessoria de conteúdo, de produção, né? Aí você precisa ter um profissional aí por perto ou que preste um serviço para você fazendo esse tipo de material e desenvolvendo para ele, remunerando ele, inclusive, tá certo? E ter paciência, porque esse é um processo longo e demorado. E eu nem entrei aqui no ponto importante de tráfego pago e tráfego orgânico, tá? Lembrando que isso aqui já é um tráfego orgânico, tá? Porque é um conteúdo que você vai pontuando ali. Mas ele pode ser tráfego pago ou pode ser também tráfego orgânico. Isso a gente vai detalhar uma aula posterior explicando quando que eu uso esse momento para ser um tráfego pago, quando que eu uso esse momento para ser um tráfego pago ou esse aqui, tá? E quando eu posso deixar isso aqui como orgânico o tempo todo. Isso é uma aula posterior, que aí a gente vai entrar em outros detalhes, que é a questão de sinergia das finanças da empresa com todo o processo de marketing. É uma outra etapa, é um outro momento do seu negócio e é importante entender isso. E aí um consultor de marketing pode te ajudar a definir
uma verba, inclusive, para investir em ads, em propaganda paga, que oscila entre 5% e 15%, dependendo do tipo de negócio, o momento do seu negócio, e aí já tem o ciclo de vida da empresa, tá? O momento do negócio. Aqui a gente falou do ciclo de vida do cliente, né? Da jornada do cliente. Nas próximas aulas a gente vai falar do ciclo de vida da empresa, a jornada da empresa, né? E compreender o momento dela para que ela possa fazer o investimento correto em cada etapa do funil, da estratégia, e a coisa acontecer de maneira ordenada, ok? Por enquanto é isso, até a próxima. Segue a gente, continua seguindo aí os vídeos, acompanha as aulas e vem muita coisa boa pela frente aí, tá bom? Até mais, tchau, tchau.